Olá, seja muito bem-vindo ao Empreender em Dose Dupla. Hoje nós vamos conhecer a história do Fábio dos Reis Silva. O Fábio concilia a jornada dupla numa empresa de contabilidade e numa outra no setor alimentício, que é também no modelo de franquias. Então imagine o desafio de tocar duas empresas de segmentos tão diferentes. Vamos falar sobre este case com a especialista em liderança, empreendedorismo e desenvolvimento humano, Camila Ribeiro, que fala com a gente lá de São Paulo. Bom, antes da gente começar a conversa com a Camila, vamos conhecer então um pouco da história do Fábio. Vamos lá. Meu nome é Fábio Reis, tenho 40 anos, sou formado em administração, pós-graduado em gestão de pessoas e marketing e também pós-graduado em docência de nível superior. Atualmente, recentemente, resolvi fazer uma segunda graduação, então estou finalizando ali também o curso da área de contábeis. Hoje eu sou sócio proprietário da Asconte e também tenho outros dois negócios. A The Black Beef, que fica na 402 da Asa Sul, é uma franquia no ramo de hamburgueria e alimentação. E também hoje eu tenho uma empresa da área de transportes, que ainda está em fase de maturação, mas ainda tem uns 6 meses aí de operação, está andando bem. Eu sou mineiro, na verdade, nasci no estado de Minas Gerais, então cheguei em Brasília, eu tinha ali por volta de 17 anos, já comecei a parte de graduação e eu comecei a trabalhar com CLT. Então, na verdade, eu trabalhei durante CLT durante 20 anos, só que durante esses 20 anos a gente sempre tinha jornadas duplas, ou até triplas. Então, trabalhava CLT, fazia faculdade, dava aula, eu dei 12 anos de aula no Senac DF e também tinha alguns empreendimentos. Meu primeiro empreendimento foi com 23 a 24 anos, eu tinha um restaurante, a gente acabou operando ali por mais ou menos 12 meses, depois tive uma empresa que fazia uma parte de dropship, também operamos por 12 meses, e aí nessas jornadas triplas acabei deixando o empreendedorismo de lado. E há 6 anos atrás, acabei abrindo a Asconte em uma sociedade. E aí na Asconte, eu sempre operei docência, CLT e o empreendedorismo à parte. Quando eu vi que o negócio ele virou de fato, e aí a gente entrou para operar. E nesse ano a gente abriu mais 2 operações, que é a The Black Beef e também uma outra empresa da área de transportes. E hoje todas elas operam com muita tranquilidade e com muita facilidade até. A Asconte, ela tem uma história muito legal, é uma história muito de superação até. Ela surgiu há 6 anos e sabe quando você puxa um cabo de internet ao longo de uma sala e os seus equipamentos são precários, você tem toda aquela dificuldade. Então ela sempre foi tocada por 2 sócios. E naturalmente, como qualquer negócio, a gente teve alguns crescimentos. Então de 5 clientes pulou para 10, que pulou para 15, que pulou para 30, que pulou para 50. Houve a necessidade de a gente ter um ponto comercial, então a gente abriu um ponto comercial, alocou um colaborador ali. Depois em 2020 a gente contratou um, em 2021 a gente contratou 2, em 2023 a gente contratou mais 2. Então hoje a gente está operando com 4 colaboradores e 2 sócios. E de lá para cá a gente teve muitos ganhos, seja de equipamento, seja de ferramentas, seja de formação e seja de clientes. Então numa sala que a gente tinha lá 10 clientes no passado, hoje a gente tem 215 clientes, em um intervalo de 6 anos. Então, e é um crescimento orgânico, a gente acabou optando por vamos fazer um crescimento orgânico do que um crescimento vinculado a mídias, à parte social. Então a gente quis fazer com que os nossos clientes fossem clientes únicos, que tivessem atendimentos únicos e diferenciados. Então a Asconte ela cresceu numa velocidade, numa proporção que a gente olha para trás e a gente sente muito orgulho disso. Hoje, toda vez que alguém me procura, uma pessoa jurídica ou pessoa física, procura um profissional de contabilidade e pergunta assim, mas qual o grande diferencial? O que vocês fazem de outras? E eu costumo dizer que o básico a gente também faz, Então, abrir empresa, fechar empresas, fazer alterações contratuais, gerar guias de pagamento, fazer contabilidade, mandar um mensal e tal. Então, todas essas partes nós também fazemos, Só que isso é muito do básico do básico. Então, qual o diferencial que nós temos em virtude de outros concorrentes? A gente tem uma parte administrativa muito forte, muito forte.
Eu costumo dizer que o cliente ele não fica na mão, então a gente dá todo o suporte administrativo, todo o suporte jurídico em todas as áreas, né? E eu também costumo dizer que todos os nossos clientes, com o passar do tempo, eles viram amigos. Então a gente é muito próximo dos nossos clientes e eu sempre digo que o cliente ele tem um tratamento de uma equipe muito especial, muito legal, que entende muito do negócio e a gente está sempre muito próximo. Então toda vez que o cliente precisa de mim ou de toda a nossa equipe, o tempo de resposta ele é muito alto, ele é muito rápido. Na Asconte hoje nós temos muitos clientes. Então assim, a gente começa a operar dentro de um mercado que tem grandes empreendedores e grandes líderes e a gente começa a entender e começa a conhecer as suas necessidades. E a The Black ela foi uma tremenda de uma oportunidade. Você imagina, são dois negócios diferentes. Você tem a Asconte Contabilidade e você tem a The Black, que é uma franquia do ramo de alimentação. A Asconte ela inicia com capital inicial zero, muito baixo, né? A The Black inicia com capital social muito alto, né? E como é que é isso? Eu digo que empreender é gostar muito do que faz, mas também ver muito as necessidades do mercado, estar preparado para elas. Então a Asconte surgiu, por exemplo, de uma questão de uma empresa muito legal que estava fechando, eu me vi na oportunidade de empreender, e a The Black surgiu na oportunidade de um cliente nosso, né, que fez a aquisição e falou assim, pô Fábio, eu acabei não gostando e tal, acho que não vou ficar lá, realmente não é a área na qual eu tenho interesse, vou vender. Ver se você consegue, dentro dos seus rolos de clientes, algum comprador. E aí a gente entrou, a gente viu os números, a gente viu os resultados, viu o que era despesa, viu o que era receita, entendeu que aquilo era um bom negócio, né? E acabou fazendo um investimento em um negócio que a gente nem tinha ideia de que eventualmente poderia entrar. Você fala assim, pô, mas dá certo e dá para conciliar? Quando você não tem a expertise em algo, é importante que você tenha alguém que tenha, né? São barcos que eventualmente fica difícil você remar sozinho. Então, nesse caso, a gente chama outros sócios para poder fazer ou para tocar o negócio, fazer com que ele aconteça de fato. Então, nesse caso, a gente é muito mais um investidor anjo e acompanha, óbvio, os números financeiros, tal, todos esses processos, dá treinamento, aplica, busca os indicadores, do que operacionalizar de fato, porque aí você tem sócios que operacionalizam. É muito importante você ter sempre alguém com expertise de execução. Uma das áreas do empreendedorismo, né, ela requer muita força e muita questão objetiva em seus horários e colocações. Então hoje eu mantenho muito rotina, muito. Então o que eu faço? Geralmente eu acordo muito cedo, né, por volta ali de 6h30, 6h40, deixo o menino na escola, deixo a esposa para poder ir trabalhar e venho direto para o escritório. Então geralmente eu chego ali por volta de 7h20 e já começo as minhas operações de trabalho. Saio um pouquinho mais cedo, por volta de 17h30, muitas vezes vou até para os cursos da faculdade e muitas vezes toco os outros empreendimentos. Como as minhas áreas são mais administrativas, financeiras e comerciais, muitas dessas atividades eu consigo fazer do escritório centralizado. E as partes operacionais, os meus sócios geralmente tocam isso com maior tranquilidade, com maior facilidade. Hoje, pela soma do excesso de negócios que há e que existe, né? E eu sempre digo, não são 13, são 218, né? Porque a gente combina os clientes dentro desses projetos e dentro desses processos. Hoje eu procuro ter uma agenda muito mais organizada. Então, assim, eu sei que de segunda a sexta, em horário comercial, eu preciso cuidar dos meus clientes, que na sua maioria também estão dentro desse horário comercial. Então, eu estabeleço esse tempo para cuidar das Asconte. O período noturno, geralmente, eu separo ali para estudo, né, e um pouquinho de lazer com família. E nos fins de semana, eu faço um suporte naquilo que precisa, naquilo que necessita, para The Black. Então, geralmente eu gerencio nessa linha. E
eu preciso ter, né, no nosso caso de negócio, uma agenda com muita flexibilidade. Por quê? Porque de repente a nossa agenda é a agenda do cliente. Quando a gente fala de empreendedor, né, e o empreendedorismo é justamente você colocar muita força nos seus negócios para que os seus negócios avancem. E hoje eu consigo tocar 3 negócios, assim, Fábio, com facilidade? Talvez não. Existem ali as suas dificuldades, seu dia a dia e tudo mais. Mas eu acho que o que facilita muito, mas de verdade, é a expertise que os sócios têm em cada um dos negócios, né? Então hoje na The Black nós somos 3 sócios, então são sócios que têm expertise diferentes que quando se somam, o resultado é lá em cima. Na empresa de transporte nós somos 2 sócios que quando se somam, o resultado é lá em cima. E nas contas nós somos 2 sócios que quando se somam, o resultado também lá em cima. Eu acho que isso é o grande diferencial. Todo esse trabalho, todos os negócios, é algo muito satisfatório. Existe uma motivação muito grande, né? E lá em casa existe uma pequenininha, né, de 9 anos que faz com que a gente acorde todos os dias motivado para que essa pessoa possa lá no futuro, né, de alguma maneira, mesmo que não seja, né, obviamente, que não seja da necessidade dela, né, da vontade dela, mas a gente sempre sonha passar negócios de geração para geração, de pai para filhos e tal. Então, assim, a ideia é montar algo para que alguém toque no futuro, para que a gente tenha uma aposentadoria tranquila e razoável nesse sentido, né? E é muito engraçado que a partir do momento que você passa a empreender, que você passa a empregar pessoas, a gente passa a mudar a visão. Porque você não tem agora só a necessidade, por exemplo, de fazer com que a sua vida mude. Você tem a necessidade de fazer com que a vida das outras pessoas que atuam com você, que estejam ao seu redor, também mude, né? Então a gente tem um pouquinho dessa questão. Então parece que quanto mais a gente passa a ter, né, as nossas preocupações, elas aumentam um pouquinho e não é ganho financeiro, né? Eu nunca tive a preocupação de ter muito dinheiro, fazer e tal. Não é isso, mas as coisas acontecem de maneira bem natural e de maneira bem tranquila e você passa a ter mais responsabilidades. Novamente, não é responsabilidade contigo, não é responsabilidade com você, é responsabilidade com outras pessoas, sejam seus clientes ou sejam seus colaboradores, né? E a partir do momento que você envolve outras pessoas, o processo ele muda de figura. As dificuldades maiores geralmente elas vêm da saúde mesmo, né? Quando a gente aumenta os níveis de estresse, porque a gente não aceita menos do que o desejado, né? A gente não aceita menos do que a excelência, então às vezes o corpo ele sente um pouquinho isso e a gente fica um pouquinho doente. Então assim, as dificuldades é quando isso acontece. Por quê? Porque você quer dar, você quer entregar, você quer fazer, você quer virar o jogo, né? E o processo de aceitar o que o corpo entrega é um pouquinho diferente, né? Então a gente ainda tem um pouquinho dessa necessidade de aceitar isso. Eu acho que essa é a maior dificuldade mesmo, né? É muito mais uma questão de saúde física e saúde mental. É difícil até estabelecer projetos futuros, né? Até assim, eu sou um cara já de meia idade, mas a ideia da Asconte é fazê-la com que ela se mantenha. Ela já é uma empresa muito estável no mercado, né? Ela já tem 6 anos, tem 215 clientes, tem um bom faturamento e tal. Então o que a gente tem por ideia? Fazer um pouquinho de crescimento, mas de crescimento orgânico, fazer com que as coisas aconteçam de maneira natural. A gente não quer ter amanhã 400 clientes e não conseguir atendê-los com a eficiência com a qual nós atendemos os nossos clientes hoje, né? Então a gente quer isso de maneira muito natural. E como eu disse, os nossos clientes eles têm um tempo de resposta muito rápido. Então a nossa ideia de crescimento é um crescimento orgânico. Óbvio que o resultado de 2024 tem que ser maior que o de 2023, o de 2025 tem que ser maior que o de 2024 e esse crescimento ele tem que ser sucessivo, sem dúvida nenhuma.
A The Black, ela está no primeiro ano de administração, ela já existe há algum tempo, então, mas ela está no primeiro ano de administração. Os nossos números hoje, ele tem crescimento gradual e ele tem crescimento sucessivo. Então, assim, a gente tem uma meta, a gente tem uma ideia na cabeça com relação a The Black. Eu nem sei se eu gostaria, se eu queria traduzir isso, né? Falar diretamente por isso, mas muito provável, num futuro muito próximo, a gente tenha um food truck da The Black. Esse é o nosso próximo objetivo, esse é o nosso próximo passo, que é levar a The Black para locais que eventualmente as pessoas ainda não têm acesso a um produto de tamanha qualidade e de preço tão acessível. Bem, aí é uma demonstração clara de muito empreendimento, de muita liderança e de eu diria, muita estratégia para manter dois negócios, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, aí no próximo bloco a gente conversa com a Camila Ribeiro. Camila, especialista em liderança, empreendedorismo e desenvolvimento humano, é palestrante também e fala com a gente lá de São Paulo. Vamos para o intervalo rapidinho, já já a gente volta com o Empreender em Dose Dupla. Seguimos com o Empreender em Dose Dupla. No primeiro bloco você viu, nós conhecemos a história do Fábio dos Reis Silva, um empreendedor que concilia a dupla jornada numa empresa de contabilidade e também num outro do setor alimentício, a The Black Beef. Bom, depois de conhecer a história, a gente vai falar deste mercado e também analisar este case com a Camila Ribeiro, especialista em liderança, empreendedorismo e desenvolvimento humano. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Ótimo, obrigado a você por aceitar mais uma vez o nosso convite. Você já esteve aqui numa outra oportunidade. Camila, vamos começar fazendo uma leitura, como eu sempre digo, primeira deste case, né, da iniciativa, das estratégias do Fábio. Duas empresas de segmentos tão diferentes, uma ainda lida com o modelo de franquias, né, que eu imagino aí um desafio enorme também, porque lida com franqueados. Enfim, qual é a primeira leitura que você faz dessa história? Olha, minha primeira leitura é que empreender é um desafio, né? Todos sabemos. Mas quando a gente fala empreender em dose dupla, ainda mais. Porque a gente está falando aí, como você bem falou, dois negócios com modelos diferentes, serviços, produtos e, claro, um negócio dele mesmo, né, que é a contabilidade no sentido da marca ser dele mesmo, e um outro que é franquia, que o modelo está validado, mas é ele quem tem que fazer girar. Então, minha primeira leitura é que é um grande desafio e uma grande oportunidade para ele organizar e administrar muito bem o seu tempo. Agora, Camila, para além das diferenças, há, ao mesmo tempo, algumas características que se igualam, né? Ou se pode adotar, ou se deve adotar para independente do setor, do segmento, não é? Eu digo questão de gestão de pessoas, na visão também do marketing das empresas. Tem algumas características que valem para todos, né, Camila? Exatamente. Eu começaria por uma coisa que os dois negócios têm em comum, que é sociedade, né? Ele é sócio, né? Ele tem sócios nesses dois negócios. Então, aí tem uma grande lição para este empreendedor, que é observar essa sociedade, traçar responsabilidades, traçar tarefas a cada sócio de acordo com o perfil de cada líder, para que tudo fique muito bem acordado e tudo funcione como uma engrenagem. Além disso, gestão. Não existe negócio sem gestão. Então, ele precisa organizar a gestão da contabilidade de uma forma, a gestão da franquia de outra forma, todas as gestões baseadas numa visão 360, desde planejamento,
finanças, inovação e, claro, gestão de pessoas, porque ele tem funcionários e equipe nos dois negócios também. Quero voltar um pouquinho para a questão da sociedade, que imagino um desafio enorme, é um casamento, né? Tem essa questão até de afinidade mesmo com o sócio, né? Mas é negócio, né? O que é primordial para que uma sociedade ela já comece e que tenha uma perenidade depois? É contrato, Camila? O que você diria para que vai além do que está escrito também? Qual é que é se é segredo não contaria, mas qual é a máxima de um negócio eficiente em sociedade? Olha, a máxima da eficiência em sociedade é contrato, é tudo por escrito e acordos estabelecidos previamente. Aí não tem erro. Então, limites, responsabilidades, tarefas de cada sócio, relações, quem vai se relacionar com fornecedores, quem vai se relacionar com equipe, e tudo isso, gente, com base em competências e habilidades de cada sócio. Porque aí também não tem erro. Aí você vai estar lidando com a potência máxima de cada ser humano, né? De cada pessoa que está assumindo esse papel. Como esse ativo das competências de pessoas, né, das pessoas, tem sido mais valorizado, cada vez mais forte, né, Camila? Aí na questão da sociedade, mas também na questão aí do envolvimento com todos os colaboradores, né? Se pensar no colaborador, independente do segmento que seja, de novo eu digo isso, com essa valorização, ou com empenho, com atenção muito em cima da competência pessoal, né? Tem sido, e esse fator tem ganhado mais relevância nos últimos tempos, né, Camila? Tem ganhado mais relevância, a tendência é que ganhe muito mais ainda e temos que colocar luz nesse assunto, porque quem movimenta a empresa, a coisa, né, o diamante do seu negócio é você, empresário ou empresária. Seu negócio cresce se você cresce, o seu negócio cresce se você se desenvolve. Então eu sempre falo que antes de olhar para fora, a gente precisa olhar para dentro. E esse olhar para dentro não é nada místico, não, gente. É questão de desenvolvimento, potencialidades, né? Desenvolver as características que você tem a melhorar e potencializar os talentos que você já tem. Então, ao mesmo tempo que isso é muito importante para a escolha e para as definições, né, de responsabilidades e limites dos sócios, vale também para a equipe de funcionários, né? Muitas vezes o funcionário não está se desenvolvendo bem porque está no papel errado, está no lugar errado. Ele tem potência para uma outra atividade. Então, esse olhar é do empresário. Então, desenvolver a liderança é primordial. Camila, a gente concluindo então, o que você imagina de futuro para um profissional como o Fábio, aí que se desdobra para conciliar essas duas atividades e atividades tão estratégicas aí, que é por um lado a exatidão do contábil que precisa ter, por outro trabalhando com alimentos e com pessoas e com franqueados, com expansão, trabalhando muito com gente também, né? Ele está no caminho certo, né? Ele está no caminho certo. O Fábio tem visão de futuro. Isso é incrível. Isso é um comportamento empreendedor, né? Então, isso já é maravilhoso. Eu diria para ele, Fábio, não abra mão de sempre estar atento a delegar funções, né? Cuidado para não ser o líder centralizador, porque dois negócios, né, é muito desafiador. Então, estabeleça padrões nas duas empresas, processos, que nenhuma empresa dependa exclusivamente de você para funcionar e dar resultados, porque uma empresa saudável é uma empresa que gira e dá resultado mesmo sem o dono estar lá. Então, fique atento a isso. E eu sempre falo, a alma do seu negócio, dos negócios, são os propósitos, né? Então, tenha sempre em mente o porquê que cada empresa existe, qual o real problema que cada empresa soluciona. E o coração desse negócio
são os indicadores financeiros. São eles que bombeiam sangue para o seu negócio funcionar, vibrar. Então, tenha sempre indicadores financeiros super na ponta do lápis para que você tenha 2 negócios saudáveis. Muito bom. Camila Ribeiro, especialista em liderança, empreendedorismo e desenvolvimento humano. Muito obrigado pela sua leveza assertiva, eu diria aqui, na explanação dessas informações, dessas orientações. Foi um prazer mais uma vez conversar com você. Obrigado, Camila. Prazer foi meu. Obrigada. Muito bem. E muito obrigado a você de casa que acompanhou também com a gente o Empreender em Dose Dupla. Nós voltamos no próximo programa. Um forte abraço e até mais.